Primeira carta de Pedro. Saúdo também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto. 1 Pedro, meus irmãos, capítulo 1, o verso 13 ao versículo de número 25. Essa é mais uma sequência de exposições que nós estamos realizando domingo à noite, na primeira carta do apóstolo Pedro. No domingo pela manhã nós estamos expondo o livro de Josué e na terça-feira à noite nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João. O tema da nossa mensagem dessa noite é Sede Santos. Esse é o ponto central dessa passagem, dessa porção, dessa perícope que nós iremos ler, do versículo 13 ao versículo 25. Sede santos. Por isso, diz o apóstolo Pedro, versículo 13, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que no meio dele ou por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado, versículo 22, a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes resgatados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Convidá-los a fechar os nossos olhos, curvarmos a nossa cabeça. Temos uma palavra de oração nesse instante. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos uma vez mais. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de aprendermos das tuas sagradas leis, da tua palavra. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa despertar o teu povo, despertar a tua igreja para essa preciosa doutrina que é a doutrina da santidade. Seja conosco, ó Deus, nesse instante, ilumina a nossa mente, aqueça o nosso coração, que essa palavra seja eficaz, não somente ouvida, mas praticada em nosso meio. Que o teu nome seja glorificado acima de todo nome. É o que nós te rogamos e te pedimos. Desde já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fomos salvos, resgatados,
Agora a pergunta que cabe à nossa vida é: como um salvo, como um eleito, ele deve caminhar nessa peregrinação rumo a Jerusalém celestial? É maravilhoso o agir de Deus em nossas vidas, porque não é nada planejado para que justamente nesse dia nós pudéssemos iniciar o domingo falando sobre pecado e concluirmos o domingo falando sobre santidade de vida. Aqueles que aqui estiveram pela manhã ouviram o relato do terrível pecado de Acã. Acã pecou, desobedeceu a palavra do Senhor, nós vimos o seu pecado e o tamanho foi que gerou a consequência, não somente na vida de Acã, mas na vida de 36 homens que perderam a sua vida, de ao menos 36 famílias que choraram angustiados, porque os seus filhos, seus maridos, seus pais foram para uma luta sem saber, meus irmãos e irmãs, que Deus estava irado contra o povo por causa do pecado. E nós vimos toda a consequência hoje pela manhã da devastação que acontece por conta do pecado. Infelizmente, essa é uma das doutrinas que tem sido escassas em muitos púlpitos ditos evangélicos em nossos dias. Já não se fala mais sobre céu e inferno, já não se fala mais sobre o julgamento eterno, já não se fala mais sobre a seriedade do pecado, sobre a consequência do pecado, e também já não se fala mais sobre uma vida de santidade. O autor aos Hebreus nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode ter o seu nome escrito no rol de membros da quarta igreja, mas se você não tiver uma vida santa, independente das suas obras, independente da sua assiduidade nos cultos, não verá a Deus, se não houver santidade em nosso coração, se não houver santidade em nosso ser. Será inútil a nossa vinda até esse lugar. E hoje, meus irmãos, nós iremos tratar sobre santidade, sobre sermos santos. O chamado de Deus nessa noite é essa: santificação. Perceba, meus irmãos, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Não é quando você derrama lágrimas, porque qualquer ator, qualquer palhaço pode chorar diante de uma plateia e trazer comoção diante daqueles que estão vendo e daqueles que estão ouvindo. É interessante porque nesse contexto do apóstolo Pedro, lá na Grécia antiga, os filósofos, eles tinham uma maneira de trazer a atenção dos ouvintes através de risos e ao mesmo tempo fazer com que os ouvintes chorassem diante das suas belas palavras. Os filósofos, eles eram conhecidos por ter uma eloquência tão pontual, de que ao mesmo tempo ele poderia falar uma piada e você rir, ao que encerrando a piada ele poderia contar uma triste história e fazer os ouvintes chorar. Por isso, arrependimento não é quando você chora. Nós podemos chorar emotivamente, nós podemos chorar aparentemente, mas o arrependimento é quando você muda de vida. É quando a sua vida está em novidade com aquilo que condiz a palavra do Senhor. O velho homem morreu, eis que Deus em Cristo nos fez nova criatura. Nós já vimos, Pedro já deixou claro que essa carta ela foi escrita para nós, peregrinos e forasteiros que estamos caminhando rumo a nossa novos céus e uma nova terra. Pedro nos deixou claro que nós somos eleitos por Deus Pai, desde antes da fundação do mundo, de que nós somos santificados pelo Espírito Santo e de que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Isso nas exposições anteriores. Só que de uma maneira triunfante, Pedro vai agora elaborar melhor aquela doutrina da Trindade, da qual nós já vimos anteriormente. O Pai escolhe, o Pai elege, o Espírito santifica, o Espírito sela e o Filho compra com seu precioso sangue aqueles que foram eleitos, aqueles que foram comprados, aqueles que foram separados para a glória e o louvor de Deus Pai. Mas a pergunta é a seguinte: ok, Pedro, eu entendi, eu sou um eleito,
Mas se eu sou um eleito, por que eu preciso de santidade? Veja, isso não se ficou somente no período do apóstolo Pedro. Isso ecoa sobre toda a história da igreja cristã. Porque um homem chamado João Calvino, escrevendo a sua tese doutrinária, chamada de As Institutas da Religião Cristã, embasados na palavra do Senhor, ele vai afirmar o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. E aí surge a pergunta por parte de um outro grupo, seguidores de um mestre em teologia, chamado Armino, ou Jacó Armino, conhecido como os arminianos, que afirmam o seguinte, essa afirmação traz consigo uma pergunta: se nós somos salvos, então por que andar em santidade? Vocês não afirmam que uma vez salvo, salvo para sempre? Então, já que eu sou salvo, eu posso aproveitar, entre aspas, as coisas que o mundo me oferece. Contudo, meus irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que a vida de um eleito, ele não está debaixo ou sobre, como nós oramos aqui nessa noite, o poder e o domínio do pecado. Nós fomos, sim, escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo, separados pelo Espírito Santo deste mundo corrupto. E se nós somos separados pelo Espírito, por que nós poderíamos voltar a viver ou praticar aquilo que nós praticávamos antes? Não, não. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que purificou e perdoou todos os nossos pecados. E eu queria trazer 3 afirmações sobre o porquê um eleito precisa andar em santidade. Primeira afirmação é a seguinte: porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Perceba, meus irmãos, que a graciosa salvação que foi obtida na cruz do Calvário, ela é incompatível com a vida desregrada no pecado. Se nós afirmamos que fomos purificados por aquele sangue, que Pedro vai falar nessa passagem de maneira tão preciosa, se nós fomos perdoados dos nossos pecados, nós não podemos mais olhar para trás e ter prazer naquilo que nós fazíamos antes. Em primeiro lugar, nós devemos andar em santidade porque Deus é santo. E Pedro vai começar no versículo de número 13 afirmando o seguinte: por isso o quê? Porque você já foi escolhido por Deus, porque você já foi separado pelo Espírito Santo, porque você já foi comprado pelo sangue de Cristo. Pedro diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento. E aqui é importante, porque Pedro já começa a tratar sobre a nossa mentalidade. João já começa a preparar, em primeiro lugar, a nossa mente. Nós não podemos ter a mesma mente que tínhamos outrora, antes de sermos alcançados pela genuína pregação deste Evangelho. Nós não podemos ter as mesmas práticas, nós não podemos ter o mesmo linguajar, nós não podemos ter o mesmo desejo, nós não podemos ter os mesmos pensamentos que tínhamos antes. Por quê? Porque nós fomos mortos para o pecado e vivificados para Deus. É por isso que Pedro começa essa exortação a esses peregrinos e a nós aqui nessa noite, para que nós possamos pensar e repensar sobre a nossa mente. Por isso que eu volto a afirmar: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda de vida. E a mudança de vida começa com uma nova mentalidade. Paulo vai corroborar com isso quando ele afirma, Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos santos, vivos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas renovais, ou sejais transformados pela renovação da vossa mente.
Ou seja, o que Paulo está falando e o que Pedro está afirmando é que nós não podemos mais andar com a mesma mentalidade do mundo. Cingido o vosso entendimento. Sabe o que Pedro está dizendo, meus irmãos? Que na nossa caminhada de peregrinação nós não podemos perder tempo com distrações. Nós não podemos perder tempo com coisas vãs e fúteis. Nós não podemos permitir que qualquer coisa que atrapalhe o nosso caminhar possa ocupar a nossa mente. Pedro traz essa primeira exortação. A nossa mente, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor e não aquilo que A ou B fala. A boca fala do que está cheio. Os irmãos compreendem? A nossa mente, assim como o nosso coração, precisa estar transbordante dessa palavra. Uma nova mentalidade. Um novo pensamento, um novo coração. E ele começa a sua exortação dessa maneira. Ele diz o seguinte, versículo de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sobriedade aqui é o contrário de embriaguez. Uma pessoa embriagada, ela perde todos os sentidos. Pedro nos chama a termos uma mentalidade transformada, cingindo o vosso pensamento, a vossa mente. E preste atenção, nós devemos ter muito cuidado para com aquilo que nós fazemos. Devemos ser sóbrios. E aqui há uma exortação para todos nós. Em outras palavras, cuidado com o que você fala. Antes, nós éramos uma pessoa que falávamos, como no popular, com a cabeça quente. Antes nós agíamos por impulso do nosso desejo. Antes nós éramos uma pessoa que falava e fazia acontecer ali e agora. Antes nós não levávamos desaforo para casa. Agora que nós somos uma nova criatura, nós não podemos ter a mesma reação, a mesma atitude, as mesmas palavras de outrora, porque nós somos nova criatura. A santidade começa em mudança de mente. E essa é uma exortação para os peregrinos. Mas por que nós precisamos cingir o nosso entendimento? Porque nós devemos ter muito cuidado. Perceba, uma pessoa embriagada, ela se acha o homem mais forte da terra. Você conhece alguém que quando se embriaga, parece que tem uma força de leão? É o homem mais rico. Não é? Quando a pessoa está embriagada, ela está fora de si. Essa é a ideia. Pedro está dizendo que nós não podemos estar fora de si. Nós devemos ter muito cuidado nessa nossa peregrinação, com aquilo que nós fazemos e muito cuidado com aquilo que nós falamos. Um exemplo maravilhoso, o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: as palavras são como plumas. Se você pegar um travesseiro com plumas e você subir ao mais alto prédio em Campina Grande e você rasgar aquele travesseiro, aquelas penas vão voar. Dificilmente você, ao descer daquele prédio, você vai conseguir reunir todas aquelas penas. Assim são as palavras ditas na hora errada, no contexto errado. Você fala e depois para você reaver aquelas palavras vai ser difícil demais. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, sermos sóbrios em nossa peregrinação. A primeira lição é essa, meus irmãos: cuidado. Paulo diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia.
Essa é a exortação para nós. Essa é a primeira exortação de Pedro. Apenas no versículo de número 13, há tanta riqueza. Eu não tenho tempo para expor. Em primeiro lugar, cingindo o vosso entendimento. Segundo lugar, sejam sóbrios. Cuidado nas suas palavras. Cuidado nos seus desejos. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado. Terceiro lugar, porque nós devemos cingir o nosso entendimento, porque nós precisamos ser sóbrios, porque a nossa esperança está agora mais perto do que nunca. Olhe como Pedro conclui, versículo de número 13. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Sabe aquele ditado popular que diz o seguinte, que nós devemos andar pisando em ovos? Isso é um ditado popular, obviamente não é bíblico, popular, mas que se encaixa perfeitamente em nossa vida. Meus irmãos, o mundo está observando as nossas vidas. E nós devemos andar como que pisando em ovos. Aí eu pergunto nessa noite, para a nossa primeira reflexão, nesse primeiro ponto aqui do versículo número 13. Será que nós temos tido cuidado com as nossas palavras? Nós estudamos aqui, nós cremos na providência de Deus. Terça-feira passada eu tinha feito o estudo da continuação de 1 João, capítulo 4, os falsos mestres. Mas por propósito de Deus, nós cremos nisso, não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar. Tudo ocorre conforme a vontade de Deus. Terça-feira tivemos um problema com a internet. E para que não ficasse um vazio entre o capítulo 3 e o capítulo 4, eu decidi não expor o estudo que eu tinha feito no capítulo 4, uma vez que não havia transmissão. E nós estudamos a carta de Tiago. Tiago diz o seguinte, que nós devemos, capítulo 1 de Tiago, que nós devemos orar a Deus e pedir o quê? Sabedoria. Por que nós precisamos orar a Deus e pedir sabedoria? Porque entre uns dos pontos que nós estudamos, porque Tiago diz o seguinte, que a nossa língua é como fogo. Perceba a seriedade disso, meus irmãos. Tiago faz a seguinte pergunta: acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa? Resposta: não. De uma fonte jorra somente um tipo de água, ou doce ou amargosa. Aí Tiago diz o seguinte, continua dizendo: pode da mesma boca de um crente bendizer ao Senhor e Deus e amaldiçoar a criatura feita à imagem e semelhança do próprio Deus? Tiago conclui dizendo o seguinte: meus irmãos, não é bom, não é conveniente que seja assim. Nós cristãos que louvamos, acabamos de louvar a Deus aqui, não podemos usar a nossa boca, não podemos usar a língua que nós adoramos a Deus para amaldiçoar aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa. Ou você adora a Deus e ama o seu próximo como a você mesmo, ou você está mentindo a você mesmo. Sejam sóbrios. E eu vou trazer essa aplicação para as nossas vidas. Pondere as palavras. Pense bem antes de falar, antes de fazer, antes de cumprir o seu desejo. Sejam sóbrios. Compreendido aqui? Primeiro ponto. Tenha cuidado. Essa é a exortação de Pedro. Versículo 14 ao versículo 16. Ele continua dizendo o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis. Lembra de Romanos capítulo 12? A palavra amoldar aqui é a palavra, traz a ideia de tomar a forma. Não tomem a forma das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso
procedimento. Cuidado com a sua vida, meu irmão. Cuidado com a sua vida, minha irmã. Nós não podemos nos adequar aos pensamentos mundanos. Isso não cabe mais para nós. Nós não somos mais aquela pessoa de antes. Aquela pessoa de antes morreu e foi cravado na cruz com Cristo. Não podemos apoiar, meus irmãos, as ideias pecaminosas. Nós precisamos refletir a glória de Cristo. Não podemos ser guiados pelo mundo. Nós somos filhos obedientes. E como filhos obedientes, nós não podemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, quando éramos ignorantes. Hoje nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos o que estamos fazendo, nós sabemos o que estamos falando. E sabemos porque temos conhecimento da parte do próprio Deus, escrito em sua palavra preciosa. É a palavra de Deus que deve moldar o nosso caráter. Essa doutrina preciosa, sejam santos em todo o vosso procedimento, essa doutrina que deve basear a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso ser. E aí vem a resposta, a primeira resposta: por que um eleito deve ser santo? Versículo de número 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santo no original grego é a palavra agios ou agios, que significa alguém que é separado, alguém que é distinto das coisas do mundo. E perceba, o mundo ele não se encontra lá fora desse templo da qual nós chamamos igreja. As pessoas do mundo, com as suas práticas, podem estar lá fora, mas infelizmente muitos dos pensamentos do mundo têm entrado também na igreja local. Com os mesmos desejos, com o mesmo egoísmo do mundo, que nós não podemos mais ser como o mundo, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não podemos pensar única e exclusivamente em nós. Agora nós fazemos parte de um corpo, agora nós fazemos parte de uma família, e o nosso desejo deve ser para o crescimento e a unidade desse corpo, a unidade dessa família chamada igreja. Nós não podemos ter desejos de mentiras, de divisão, de contendas, não podemos ter. Porque nós não somos mais como éramos anteriormente, no tempo da ignorância. Agora nós temos conhecimento. Agora nós passamos a ser filhos da obediência. E nós devemos andar em santidade, porque Ele é santo. Levítico capítulo 11, que é o texto que Pedro vai se basear para isso, versículo 44. O texto diz o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Perceba, isso aqui não é um conselho, meu irmão. Isso aqui não é um conselho de gabinete pastoral que o pastor diz: olha, quando der, seja santo. Não, isso é uma ordem. E desobedecer essa ordem é desobedecer a palavra do próprio Deus. E desobedecer a ordem é pecado. E para Deus ou diante de Deus não existe pecadinho, não existe pecadão, tudo é pecado. Eu dava aula hoje pela manhã nos catecúmenos e justamente falamos sobre isso. Não existe mentirinha, não existe mentirão grande. Eu não sei nem como é que diz. Tudo é mentira. E tudo se resume em uma palavra: pecado.
Logo, aquele que pratica o pecado está em pecado. Mas aquele que não pratica o pecado, mas ao mesmo tempo julga o seu pecado alheio, também comete pecado. Pecado não é só a prática. Pecado é quando você fala, quando você deseja. E aí sim, quando você pratica. Somos um povo diferente, meus irmãos. Esse é o ponto dessa mensagem dessa noite. Somos um povo diferente do povo do mundo. Nós não podemos, perceba, se nós como povo que estamos peregrinando, temos as mesmas atitudes do mundo, qual é a diferença entre nós e o mundo? Qual a diferença entre um crente que mente e um ímpio que mente? Não há diferença. Nós somos chamados à santidade, a sair, a sermos tirados desse lugar. E se nós já fomos retirados desse lugar, nós não podemos mais fazer ou realizar as mesmas práticas de anteriormente. Esse é o primeiro ponto. Nós devemos buscar a santidade porque Deus é santo. Segundo lugar, se eu sou um escolhido ou se eu sou um eleito, por que eu preciso ser santo? Segundo lugar, porque nós fomos salvos por um alto preço. Olha o que Pedro diz, versículo 17 ao versículo 21. Ora, diz Pedro, versículo 17: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, qual deve ser a nossa reação? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas, isso eu acho maravilhoso em Pedro, ele não diz simplesmente, mas com o sangue de Cristo. Pedro diz algo maravilhoso que deve chamar a nossa atenção. Pedro diz que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver com precioso sangue. Que sangue maravilhoso. Os nossos pecados. Esse é o tema central de toda a Bíblia. Cristo. Não é as nossas atitudes, não são os nossos méritos, mas é o mérito de Cristo. É por isso que Pedro traz essa afirmativa, de que o sangue dele é precioso. E é por isso que nós devemos andar em temor em nossa peregrinação, porque o precioso sangue de Cristo foi derramado para perdão dos nossos pecados. O sangue de Cristo, meus irmãos, é o fundamento da nossa salvação. E é por causa do que Ele fez que nós devemos andar em santidade. Mas pelo precioso sangue, diz Pedro, versículo 19, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e que deu glória, de sorte, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Perceba, sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. É por isso que o sangue de Cristo é precioso. Porque uma vez por ano o sacerdote no Antigo Testamento imolava um cordeiro para a purificação do povo, para perdão do pecado do povo. Só que no ano seguinte lá ia todo o ritual novamente. Mas o sangue de Cristo ele é precioso para nós, porque ele foi imolado uma única vez, de uma vez por todas. E ele foi feito isso, e fez isso, por amor da igreja,
por amor do seu povo, por amor de nós. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos e irmãs, que não é pelos nossos méritos que irão nos levar para o céu, não é pelo nosso nome ou sobrenome, não é pela conta bancária, não é pela igreja, não são pelos dízimos, não são pelas ofertas, mas pelo precioso sangue de Cristo. Por isso eu ratifico o que eu afirmei hoje pela manhã: corra aos pés da cruz, corra para Cristo. Seja purificado pelo sangue, pelo precioso sangue de Cristo. Éramos escravos, estávamos mortos, a nossa vida era vazia, era fútil. Estávamos sem direção, sem rumo, mas Cristo nos alcançou com seu precioso sangue, conhecido antes da fundação do mundo, profetizado pelos profetas, simbolizado pelos levitas no Antigo Testamento e pelos profetas, pelos sacerdotes no Antigo Testamento, visivelmente em Cristo Jesus. Corra para Cristo. Apesar de sermos fracos, ímpios, pecadores, inimigos, mas o sangue de Cristo Jesus nos alcançou. E hoje nós temos a esperança da glória eterna. Sede santos, porque Deus é santo e por causa do seu precioso sangue. Abra sua Bíblia, por gentileza, volte um pouquinho, Romanos capítulo 8. Versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Todos acharam? Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Agora, por causa do seu precioso sangue. Perceba, a dívida que era contrária a nós foi cravada na cruz. E perdoado todos os nossos pecados. Se nosso pecado, presta atenção em mim, por gentileza, se os nossos pecados foram cravados na cruz, nós não podemos mais regressar. Nós precisamos avançar. O pecado em nossa vida, meus irmãos e irmãs, ele não deve mais trazer prazer como trazia outrora. Aliás, o pecado, ele é prazeroso momentâneo, mas trará consigo circunstâncias devastadoras. O crente, ele se arrepende dos seus pecados. E essa é a nossa luta constante contra os nossos próprios pecados. Contra o mundo, contra o diabo e contra nós mesmos. Nós não podemos mais sermos inclinados para a carne, porque a nossa carne morreu na cruz do Calvário, quando aquele precioso sangue foi derramado sobre as nossas vidas. E agora quando? Quando o sangue de Cristo foi derramado sobre nós e perdoados os nossos pecados, agora já nenhuma condenação há. Mas perceba, não é para todo mundo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz o seguinte, que o amor de Deus nos constrange. Meus irmãos, Deus poderia ter entregado o seu único filho para perdão do pecado de qualquer outra pessoa, mas Ele fez isso por amor a você e por amor a mim. E esse amor deve nos constranger, ao ponto de que o nosso pecado deve nos entristecer, de tal maneira que nós possamos confessar e abandonar. Salmo de número 51, abra comigo, por gentileza.
Veja como deve ser um crente de verdade, um salvo. Essa deve ser a nossa reação. Versículo 4. Salmo 51, verso 4. Afirmação de Davi, quando foi exortado pelo profeta Natan diante do seu pecado. E aqui nessa noite, os adultos hoje pela manhã aprenderam sobre os profetas. E como profeta, baseado na palavra de Deus, eu estou exortando você a também se arrepender dos seus pecados. A fazer esta confissão aqui. Vamos ler todos juntos, versículo 4, Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido. Essa deve ser a nossa confissão. Todos nós nessa noite devemos confessar a Deus os nossos pecados e buscarmos uma vida de santidade. Por que eu preciso ser santo, já que eu sou eleito? Porque Deus é santo. Segundo lugar, por causa do precioso sangue de Cristo Jesus. Terceiro e último lugar, por que nós precisamos ser santos? Porque fomos alcançados pela palavra de Deus. Volte comigo para 1 Pedro. Perceba como nós estamos afunilando aqui. Como Pedro faz isso de maneira magistral. Ele dá motivos por que nós devemos buscar uma vida de santidade. Não é porque nós somos membros de uma igreja genuinamente evangélica, somente. Mas é por causa dele. Lembra de Romanos capítulo 11, versículo 36? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que nós devemos ser santos? Por causa dele. Por que nós devemos ser santos? Para ele. Porque para ele são todas as coisas. A minha vida, perceba, e aqui se cumpre Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 20, quando Paulo diz o seguinte: já não vivo mais eu. Você consegue compreender isso? Em nossa caminhada, em nossa trajetória de peregrinação, nós morremos para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós devemos agir, falar, pensar de maneira que Cristo seja glorificado em nós. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus. Terceiro lugar, porque nós devemos ser santos, já que nós somos eleitos, por causa da palavra do Senhor. Versículo 22 ao versículo 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Deixa isso aqui guardado que eu vou voltar a isso aqui daqui a pouco. Não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, que nós já falamos sobre essa doutrina da regeneração na exposição anterior, não de semente corruptível, como prata, ouro, mas de incorruptível, pelo sangue de Cristo, mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Nós fomos alcançados por essa palavra, que não é minha, que não é a palavra do conselho, que não é a palavra dos diáconos, que não é a sua palavra, que não é a palavra da igreja. Nós fomos alcançados
pela fé em Cristo, mediante a palavra de Deus. Essa palavra que Paulo escreve no Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo diz que essa palavra, que esse evangelho, ele é o poder de Deus. É por causa desse poder, dessa palavra, que nós devemos andar em santidade. E aí Pedro conclui o capítulo 1, versículo 24 e o versículo 25, dizendo o seguinte: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A imagem aqui é a seguinte: no Antigo Testamento havia o atalaia. O que é que o atalaia fazia? Ele ficava em cima dos muros, do muro, que protegia e cercava as cidades. Qual era o papel fundamental do atalaia? Avisar quando o inimigo viesse, para que o povo não fosse pego despreparado. Quando o atalaia não avisava, o inimigo chegava, já era tarde demais, o povo era destruído e a cidade era saqueada. Deus faz essa comparação entre nós, pregadores do evangelho, e esse atalaia. O pregador do evangelho genuíno, ele ouve essa palavra e ele anuncia ao povo essa palavra, esse evangelho, cujo qual Pedro diz que foi evangelizado a vós. E aí Deus diz o seguinte: se eu disser uma coisa e você não falar ao povo, ao pecador, ele vai morrer no seu pecado, mas o sangue dele eu vou requerer de você. Perceba a seriedade da pregação do evangelho. Se não falarmos aquilo que Deus falou em sua palavra, vai morrer no seu pecado, mas o sangue deles Deus vai requerer de nós. Mas se você anunciar ao pecador, ele morrerá no seu pecado, mas o sangue dele eu não vou requerer de vós. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Vocês estão cientes dessa palavra. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo ao final da sua trajetória na cidade de Éfeso, quando ele chamou os presbíteros de Éfeso. O sangue de vocês não está sobre mim, porque eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Vocês estão cientes, os membros da quarta igreja estão cientes disso aqui, porque vos foi evangelizado, porque vos foi ensinado, porque vos foi pregado. Deus vai requerer de cada um de nós a desobediência dessa palavra, se nós não andamos em santidade. Ah, mas o pastor não ensinou. Vocês estão cientes. Eu estou limpo do pecado de vós. Sede santos. Nós devemos ser santos, meus irmãos, em obediência a essa palavra que é viva, que é atual, que é oportuna, em meio à nossa geração corrupta, depravada, perdida, morta em seus pecados e delitos. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. O mundo está a passos largos para o inferno. Nós não podemos nos calar. É tempo de pregarmos a tempo e a fora de tempo. É tempo de evangelizarmos essa palavra. É tempo de exortarmos uns aos outros em nosso discipulado. O ano passado na teoria, é tempo de aplicar agora a teoria. Precisamos andar em santidade. Precisamos exortar uns aos outros em amor. Sejam santos. É isso que Deus requer de nós. Deus não requer de nós cestas básicas. Deus não requer de nós sopão. Deus não requer de nós evento. Deus requer de nós santidade. Todos nós, a começar de mim, sejam santos. Por causa dessa palavra que foi evangelizada.
E perceba que a nossa vida ela é passageira. A nossa vida é como a flor da erva. Cai a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. O profeta no Antigo Testamento era mal visto, porque o profeta anunciava o pecado do povo, mas o povo não dava ouvidos ao profeta, não dava ouvidos à palavra de Deus. Sabe o que o povo dava ouvidos? Aos falsos profetas, que profetizavam paz, paz. E nós sabemos, por exemplo, da investida de Babilônia, quando levou cativo os judeus. Deus havia exortado, Deus havia utilizado profetas, Deus havia utilizado o profeta Jeremias, por exemplo. E Babilônia veio e levou o povo cativo, por causa do pecado. Transgressão. Mas lembra que eu disse que eu ia concluir com a afirmativa do versículo 22? Devemos ser santos, porque Deus é santo, por causa do precioso sangue de Cristo e por causa da palavra de Deus. 3 pontos. 3 fundamentos para a nossa santidade. A nossa santidade ela deve ser vista no amor fraternal. E aqui é a aplicação de tudo isso. Como eu poderia aplicar essa palavra aos nossos corações? Ame o seu irmão. Olha novamente o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela obediência à verdade, a verdade aqui é a palavra que vos foi pregada, tendo em vista, olha a aplicação de Pedro. Pedro traz a teoria e agora ele traz a aplicação. Como nós devemos aplicar essa nossa santidade? Esse amor a Deus, amor ao sangue de Cristo, amor à palavra de Cristo. Perceba os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, 5 primeiros mandamentos se resumem em amar a Deus. Se você vem em casa, depois de estudar os 10 mandamentos, os 5 primeiros é relacionado a Deus, os 5 últimos é relacionado ao seu próximo. Amarás a Deus e ao teu próximo como a si mesmo. Aí vem a prática. Pedro traz a aplicação e eu concluo com essa aplicação. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Nós não podemos ser aqueles que nós éramos anteriormente. Em outras palavras, nós não podemos amar falsamente. Eu amo meu irmão, mas na hora da provação eu odeio meu irmão. Não, isso não é fingimento. Um amor fraternal não fingido. Isso é algo muito sério. É atual isso aqui. E é oportuno para as nossas vidas. Perceba, enquanto eu prego, meus irmãos, eu aplico isso para a minha vida. Nós não podemos amar falsamente os nossos irmãos. Nós não podemos amar sendo fingido. Nós não podemos usar máscaras. Palavra grega sincera, que é de onde vem a nossa palavra no português, sinceridade. O que significava sincera? Sincera era aqueles bailes que nós temos hoje, baile de carnaval, não tem nem mais hoje, jovens sabem nem o que é isso, né? Os jovens. Os bailes de carnaval. Nesse contexto, Roma produzia festas mundanas, carnais, prostituições e por aí vai. Onde as pessoas vinham caracterizadas e traziam máscaras feitas de cera. Por isso que a palavra sincera. Eles produziam as máscaras com cera. Enquanto eles estavam com um sorriso, com o rosto triste, a máscara colocada por cima trazia alegria.
Pedro está dizendo o seguinte: nós, filhos da obediência, não podemos amar com máscaras, com fingimento. Nós não podemos amar de aparência. É isso que Pedro está afirmando. Todos nós estamos caminhando, todos nós somos peregrinos e forasteiros. Iremos passar por momentos difíceis, entretanto, nós não podemos ser falsos. A aplicação é essa. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, aí vem a segunda aplicação. Agora sim, amai-vos de coração. Mas como é esse amor de coração? Pedro diz: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa palavra ardentemente, no original grego, significa com todo o seu ser. Com todo, no grego, a ideia, nós temos a ideia de as emoções estar no coração. Mas nesse contexto aqui, as emoções estavam nas entranhas. E esse texto traz a ideia: nós devemos amar uns aos outros de todo o nosso coração. Ardentemente. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, sermos santos. Até o nosso amor para com o próximo deve ser santo, com verdade, com amor de coração. Que amar quando está tudo bem é razoavelmente fácil. O chamado é para que nós possamos amar uns aos outros, um amor fraternal, um amor de irmãos. Não quando somente tudo está bem, mas quando as coisas não estão caminhando bem. Deixe-me perguntar nessa noite, eu vou concluir. Já disse isso 2 vezes, né? Augusto Nicodemos disse: não acredite num pastor que diz que está concluindo. Ele nunca está concluindo. Mas eu vou concluir. Você já orou por essa pessoa que está do seu lado durante essa semana? Você já se preocupou com ele? Com ela? Você já perguntou, procurou saber como é que ele está? E não é repórter, para que você vai investigar a vida do seu irmão, para depois sair por aí. Não, não. É um amor fraternal, é isso. O amor de coração ardentemente é isso. É você se colocar no lugar do outro. A lágrima do outro deve ser a sua lágrima também. A conquista, a vitória do outro deve ser a sua conquista também. Um exemplo prático: nós podemos e devemos nos alegrar hoje com mais um ano de vida do diácono Clóvis. Isso é amor de coração. Nós podemos e devemos nos alegrar hoje pela conclusão do TCC de Onara. Fazendo propaganda aqui. Psicóloga da 4ª Igreja. Concluiu. E cada um daqueles que já passaram por universidade sabe a luta que é. Tem um professor aqui, mas é ele que dá a nota. Mas percebe, irmãos, se alegrar com os que se alegram. Nos alegrar com o diácono Kleber, que realizou o culto ontem. Em gratidão a Deus pela alta do seu pai, que saiu do hospital, está em casa, está bem. Os irmãos ouviram o áudio, oramos por ele e nos alegramos por causa do bem-estar físico dele. É esse o amor, meus irmãos, que eu queria e desejo tratar nessa noite com vocês. E que Pedro nos exorta a isso, a nos alegrar com aqueles que se alegram, mas ao mesmo tempo a nós chorarmos com aqueles que estão passando momentos difíceis. Chorar com eles, amá-los, orar por eles. Nós temos alguns irmãos que não puderam estar aqui nessa noite porque estão enfermos, mas que desejam e desejariam estar aqui nessa noite.
E é por eles que nós devemos ter empatia por aqueles que estão sofrendo em nosso meio. Por quê? Eu chamo os irmãos do grupo da música. Toda vez eu me confundo. Grupo de louvor, mas João disse que não é grupo de louvor, né, João? É música, então, os irmãos da música. Mas compreenda aqui, meus irmãos, eu queria muito que vocês pudessem entender isso. Nós somos um corpo. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós devemos orar uns pelos outros. Devemos nos preocupar uns com os outros. Alegrar com os que se alegram. Aqui eu trouxe o exemplo prático disso. Mas ao mesmo tempo chorar com os que choram. Nunca se esqueça. Nós somos uma família. E a sua família é perfeita? Há alguém nessa noite que tem uma família perfeita? A família do povo de Deus também não é perfeita. Mas estamos caminhando juntos. Seu filho já errou com você? Mas deixou de ser seu filho? Esse é o ponto, meus irmãos. A santidade anda junto com o amor fraternal. Hoje você está forte, fortalece o que está fraco. Amanhã você estará fraco e será fortalecido por aquele que estará forte. É assim que nós caminhamos. É assim que nós somos peregrinos. Sede santos, porque eu sou santo. Vamos ficar de pé?